Quando a gente fala em contratos, se você fosse fazer uma listinha assim de elementos essenciais que tem que ter num contrato de cobrança para garantir que eu, empresário, não fique no prejuízo, ou para que minimize o risco de eu ficar no prejuízo. Quais são os elementos que tu dirias para quem está acompanhando a gente assim, ó, o teu contrato de cobrança precisa ter uma cláusula disso, uma outra cláusula disso, uma outra cláusula disso? Eu vou citar 5 cláusulas que deveria ter, né? Primeiro, o objeto. Porque a gente está discutindo qual tipo. Tem gente que faz contrato sem objeto? Faz, porque daí fala assim, dívida. Só que dívida eu posso ser agiota. Isso pode configurar agiotagem, é crime, o contrato nem válido não é, ele é nulo. Se eu falo assim, você tá... Tiago está me devendo uma dívida, tá? Ela é oriunda da onde? Entendi. É agiotagem. Segundo, seria o que? A forma de pagamento. Porque a forma de pagamento ela tem que ser bem clara. Juros e multas, que normalmente as pessoas são bem específicas em deixar. Se eu não coloco juro e multa no contrato, eu não cito, eu não digo que é zero, eu não cito. Juridicamente, se eu me incomodar, eu posso cobrar? Juridicamente, tu poderia cobrar pelo menos a correção. Tá. Certo? E uma cláusula que é essencial que as pessoas esquecem de colocar, que é o quê? Tá, é um contrato. Se tu colocar 2 testemunhas e as 2 partes assinarem, é um título executivo extrajudicial. Então, a partir do momento em que a pessoa deixou de pagar, passou 1 dia, 2, dependendo como tiver escrito no contrato, ele já vira um título executivo. Tu já executa, penhora, cobra, protesta, escreve o nome da pessoa no Serasa, tu inferniza a vida dela, porque a maioria dos contratos não tem o quê? 2 testemunhas. Então, primeira dica, objeto. Segunda dica, forma de pagamento. Forma de pagamento. Terceira dica, juros e multa. Juros e multa. A quarta dica é, se for possível, um fiador. E a quinta dica, perdão, seria uma cláusula resolutiva, né? Ali pelo que fala que é um título executivo extrajudicial com 2 testemunhas. Que todo contrato tem que ter. Por quê? Porque o Código de Processo Civil ele fala documento particular assinado por 2 pessoas, 2 testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Ou seja, ele pode ser executado. Caso ele não tenha essas 2 testemunhas, ele é um contrato entre as partes em que ele é discutível o objeto. Ele vira uma ação cognitiva. Entende? O outro ele já é exequível. Cabe discussão, vamos falar assim. Se eu não tenho testemunha, cabe discussão. Cabe discussão. Se eu tenho 2 testemunhas... A outra parte tem que provar que existe o quê? Se não faltar um objeto. Ele é fruto de agiotagem. Ou ele é fruto de uma situação jurídica pretérita que é ilegal. Ô Neto, e isso das testemunhas? Hoje em dia, se eu falar na burocracia disso... simplesmente eu pegar a assinatura no ClickSign ou no GovBR das próprias testemunhas, além dos assinantes, é o suficiente para esse contrato ter um peso legal para funcionar dessa forma? Sim, só que é uma coisa que tem que ser bem esclarecido, né? Pelo menos a lei, ela exige que assim, que todos assinem. Então, o que acontece? Ou todo mundo assina de forma digital, ou todo mundo assina de forma física. Se tentar fazer híbrido, sabe? Misturar, pode dar problema. Então, o que eu indico para meus clientes? Compre um ClickSign da vida. Porque é R$ 59,90 por mês, só manda, a pessoa bota a foto, imagem, já foi. O Gov é melhor ainda, se for possível. Só que se trancar, é 24 horas para ele poder liberar. Só que todo mundo só tem um Gov. Tanto que tu não tem de pessoa jurídica, tu é obrigado a fazer um diferente. Mas pessoa física, eu tenho um, tu tem um, a Fran tem um. Não é igual o CNH, outro documento que tu pode ter 2. É um. Uhum. A assinatura digital, ela é legal, né? Certificada. Aí eu vou aproveitar, quem faz a pergunta é o Tiago, mas eu fiquei um pouco curiosa, porque eu acho que pode ser o caso da maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui. Né? Falamos em contrato. Contrato, geralmente, a gente faz quando é prestador de serviço, tudo mais. E quando, ou compras maiores, como nesse caso, quando você falou do private label. Mas quando é venda de mercadoria, a nota fiscal e a duplicata, por exemplo, ela já seria o documento... Ele não é, vamos dizer assim, a nota fiscal e a duplicata não seria, teria que ter um protesto. Que daí a lei exige que seja líquido, certo e exigível. Ou seja, ele tem que ser protestado porque daí passou do vencimento, né?
Pra você dizer que ele já preencheu os 3 requisitos para ser Mas execuído. aí com a duplicata, né, é possível Protestada. fazer o protesto porque existe o Pronto. documento ali comprovando de que houve a entrega da mercadoria, né? Isso. Houve a operação Comprovante de mercantil. mercadoria. Isso, Que aí, comprovante de inclusive, tem a ideia, muitas pessoas não fazem, mas assinar o canhoto da nota Sim. fiscal do recebimento da mercadoria. A data e com a data e com a assinatura da pessoa, principalmente quando é empresa, normalmente o funcionário recebe, então se dá como recebido, sabe? Comprovar o recebimento. Que é uma coisa que sempre se exige, né? O quê? Nota fiscal, duplicata, comprovante de entrega de mercadorias e protesto. Tem esses 4, é como se fosse um contrato assinado com 2 testemunhas. Ele é um título executivo extrajudicial. E agora, nossa, eu devaneei muito aqui. É por isso que, por exemplo, se eu fizer uma compra de um valor mais significativo no Mercado Livre, a Amazon eu não sei se tem isso, mas no Mercado Livre eu sei que tem, o valor é mais significativo, você precisa informar uma palavra-chave, um código pro entregador. Saber que é você. Porque aí isso Pessoa funciona física. juridicamente como essa comprovação de que, É um eu, aceite. Mercado Livre, entreguei. É o meu comprovante de entrega. Até pedir porque essa se palavra. tu pensar, qualquer pessoa pode receber hoje em dia. E aí o maior problema é o quê? Tu como consumidor, tu é a parte lesada. Então tu pode dizer assim, eu não recebi. De quem é essa prova? É do Eu não Mercado autorizei a Livre. entregar para outra pessoa, né? e Mas com a assim, palavra-chave, só eu tenho. só tu tens. E ao mesmo tempo, o Mercado Livre, ele é 100%, ou vamos dizer assim, como tu é consumidor, ele é 90% responsável em entregar para ti. Direito do consumidor, né? Direito Tem do isso. consumidor. Mas é interessante, é importante, né? Quem tá vendo a gente tomar esses cuidados de pedir a assinatura do cliente quando você faz a entrega, porque é muito comum, pode acontecer mesmo, e emitirem nota fiscal ou boleto contra a sua empresa, contra o seu CPF, e você não ter Sim. ciência, e isso não é possível, né, ser protestado. Então, você não corre o risco de ir para nenhum órgão de proteção do crédito, ter algum problema ali de crédito. Por quê? Isso não é real, né? Porque eu já vi muitas empresas emitindo boleto contra clientes meus, por exemplo, só que assim, não era devido. E mais, Aqueles né? boleto fake que a Tu gente pode fala. perceber que o cartório, o que ele faz antes de te protestar? Ele te notifica. Ele faz a notificação dizendo, em 3 dias, se você não pagar essa dívida, estaremos protestando. Por quê? Porque ele é obrigado a te notificar sobre isso. Por isso que, assim, entre particulares ou entre empresário e empregado, não tem necessidade de notificar. Hoje você executa diretamente. O juiz hoje pede para que você tenha uma cautela de tentar fazer uma resolução amigável. Mas a resolução amigável hoje, ela é uma linha tênue, porque pode ser via WhatsApp, só que o judicial, o protesto, no caso, quando é pro cartório, o que ele fala? Ó, em 3 dias iremos protestar esse título. Aí tu discute o título, mas ele tá fazendo a parte dele, tô te notificando, porque o teu credor tá dizendo que é devido. Eu só tô te notificando para não tirar o meu da reta, vamos dizer assim. Sim. É muito complexo isso. Para um caso de um questionamento. Não, Sim. isso aqui não teve essa operação. É inexistente, né? Nula. Eu dou uma dica, assim, eu trabalho muito com cobrança, eu gosto de trabalhar com isso. É interessante. Negociação de dívida é uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu faço, e isso eu aprendi no escritório que eu trabalhei, né? O que acontece? Eu notifico a pessoa e dou 3 dias. Eu mando uma notificação formal, assim, bonita, ó. Fulano de tal, cordiosamente, bem respeitosamente, né? Solicitar o pagamento da dívida. Caso você tenha algum comprovante, favor me enviar. Caso não tenha, você tem 3 dias para retornar essa notificação sob pena de judicialização. Isso por quê? Porque eu dou 3 dias de prazo, notifico ele, então se eu judicializar, no meio da petição eu coloco, ó, não ocorreu tratativas administrativas, não ocorreu acordo via administrativo. Por isso que eu tive que utilizar da via crucis, que a gente chama, é o quê? Tive que judicializar para conseguir obter o meu crédito de volta. Via administrativo não teve oportunidade. Isso aí, me corrija se eu estiver errado, mas chegou na parte jurídica, foi para um juiz avaliar. Certo. O fato de você, empresário, ter primeiro notificado, ter dado prazo para a pessoa se explicar, acertar,
o juiz entende isso a teu favor como um ato de boa-fé? Tipo, eu tentei negociar antes, a pessoa não se movimentou, então eu sou obrigado a vir para a justiça. Ou não existe esse... Abstratamente existe. Tanto que hoje existe muitos contratos que você adquire que a pessoa fala assim, ó, coloca cláusulas de arbitragem, de mediação e arbitragem, em que você é obrigado, antes de judicializar, a levar para mediação e arbitragem. Existem essas cláusulas hoje? Existe muito contrato grande que coloca isso? Sim. Só que contratos pequenos em que você já vai... você sabe que a pessoa não vai pagar, que não tem possibilidade... O fato de você só notificar e informar ela não vai ser desnecessário. O importante é assim, ó, você saber quem é o destinatário final e ter avisado ele se quiser. Porque daí, realmente, se ele não respondeu, não tinha o que fazer. Mas se o juiz disser assim, ó... Porque eu tinha um juiz na comarca em que eu trabalhava que ele falava assim, ó... Extingue-se o processo... solicitamos que o credor, no caso, né, tente uma tratativa administrativa, ou então, quando era Código do Consumidor, principalmente, vou extinguir o processo, pois o consumidor não tentou resolver das formas mais consensuais cabíveis, que é o quê? Consumidor.gov, qual era o outro? Tinha mais um de consumidor também. Tinha dois portais de consumidor em que o juiz falava assim, ó, extinguiu o processo, pedia para tentar fazer uma tratativa dessa, mas isso era para eximir o fornecedor de pagar danos morais. Isso acontecia muito, porque ele, tinha muita ação de dano moral, ele assim, vou fazer o quê? Tem o canal do consumidor.gov. Acesse primeiro o consumidor.gov e depois vem a Já tem uma quebra ali, né? Tem gente que não vai se dar o trabalho, vamos falar assim.